História 1. A Dama do Asfalto. Minha história começa quando eu tinha 20 anos. Como muitos estudantes, eu precisava de dinheiro extra para pagar meus estudos e alguns gastos pessoais. Consegui um segundo emprego temporário como garçonete em uma cafeteria que fechava às 3 da manhã durante a semana, mas ficava aberta 24 horas nos fins de semana. Era um lugar conhecido por receber clientes noturnos, jovens bêbados que saíam dos bares e trabalhadores do turno da noite. Nunca imaginei que esse trabalho me levaria a viver a experiência mais aterrorizante da minha vida. A primeira vez que a vi foi numa sexta-feira à noite. A cafeteria estava cheia de risos e conversas animadas. Ela se sentou em um canto, longe do burburinho. Tinha uma aparência estranha, com um olhar penetrante, como se pudesse ver além da superfície. Seu rosto não era memorável, mas algo em seus olhos me fez sentir desconfortável. A atendi com a mesma educação de sempre, sem prestar muita atenção nas minhas inquietações iniciais. Ela me olhou fixamente enquanto tomava um gole do seu café, sem parecer interessada na comida ou no ambiente, apenas em mim. Tentei ignorá-la, focando nos outros clientes, mas seu olhar permanecia fixo em mim, como uma sombra da qual não conseguia me livrar. Naquela noite, quando finalmente fechamos a cafeteria, me senti aliviada ao vê-la ir embora, pensando que nunca mais a veria. Mas eu estava errada. As semanas se passaram e ela se tornou uma cliente frequente, aparecendo sempre nos meus turnos da noite. Comecei a perceber que ela não conversava com ninguém além de mim. Seus pedidos eram simples, quase sempre os mesmos: café preto, sem açúcar. Às vezes, tentava iniciar uma conversa, mas suas perguntas pessoais me deixavam nervosa: onde eu morava, se eu estava estudando, se eu tinha família por perto. Tentava me manter profissional e educada, mas sua presença se tornava cada vez mais perturbadora. Uma noite, depois de um turno particularmente longo, saí da cafeteria e a encontrei me esperando na porta. Meu coração disparou e senti uma mistura de medo e confusão. Ela disse que queria me acompanhar até em casa para garantir que eu chegasse bem. Recusei educadamente, mas ela insistiu. Seu tom era amável, mas havia algo sinistro em sua insistência. Decidi tomar um caminho diferente do habitual para despistá-la e, para meu alívio, funcionou. Cheguei em casa tremendo, sentindo que algo ruim estava por vir. A situação piorou rapidamente. Ela começou a deixar bilhetes na mesa onde costumava sentar, mensagens que iam de carinhosas a obsessivas e inquietantes: você é meu anjo, eu sonho com você todas as noites, ficaremos juntos, te prometo. Falei para meu chefe sobre o comportamento da cliente, mas não levaram a sério e disseram que era apenas uma cliente excêntrica, sem motivos para preocupação. Em uma noite de sábado, o café estava incomumente tranquilo, com apenas alguns clientes, e o ambiente estava tenso. Ela apareceu, como sempre, e se sentou em sua mesa habitual. Mas, dessa vez, seu comportamento foi diferente. Ela não estava apenas me observando, seus olhos estavam escuros e cheios de uma intensidade que eu nunca havia visto. Senti um arrepio, mas tentei manter a calma. Por volta das 2 da manhã, a maioria dos clientes já tinha ido embora. Eu estava limpando uma mesa quando senti uma mão em meu ombro. Era ela. Ela sussurrou no meu ouvido, dizendo que tinha algo especial para me mostrar lá fora da cafeteria. Seu tom era frio e calculista. Recusei, tentando manter a compostura, mas ela apertou meu braço. Nesse momento, um colega de trabalho entrou na cozinha e viu o que estava acontecendo. A mulher me soltou abruptamente e saiu correndo. Meus colegas finalmente entenderam a gravidade da situação. Chamaram a polícia e juntos conseguimos descrevê-la. Naquela noite, a polícia fez patrulhas pela área, mas não a encontraram. Eu estava aterrorizada, olhando para trás a cada poucos minutos. Nos dias seguintes, tentei seguir minha vida normalmente, mas a paranoia me consumia. Mudei minha rotina, peguei rotas diferentes para casa e evitei ficar sozinha sempre que possível. Mas o medo nunca desapareceu. Cada sombra, cada barulho, me fazia saltar. Finalmente, numa sexta-feira à noite, o terror que eu temia se concretizou. Estava saindo da cafeteria depois de um turno longo, caminhando rapidamente até o meu carro, quando senti uma presença atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, uma mão se fechou ao redor da minha boca e outra me puxou para um beco escuro. Era ela. Senti o frio do metal contra minha pele enquanto ela sussurrava coisas incoerentes sobre amor e destino.
Lutei com todas as minhas forças, chutando e tentando gritar, mas ela tinha uma força impressionante e uma determinação ainda mais forte. A escuridão do beco se fechava ao meu redor e eu pensei que não sairia viva de lá. Mas, por sorte, passou uma viatura que ouviu os sons da minha luta. Os policiais correram até nós e ela tentou fugir, mas foi rapidamente capturada. Me levaram para a delegacia, onde, entre lágrimas, fiz a minha declaração. A polícia me garantiu que ela não faria mais mal, mas o dano já estava feito. O trauma daquela noite deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. Comecei a fazer terapia para tentar superar o medo e a paranoia que se tornaram uma parte constante da minha vida. O julgamento foi um processo doloroso, revivendo cada detalhe daquela noite, mas, no final, ela foi considerada culpada e sentenciada a uma longa pena de prisão. Embora saber que ela estava atrás das grades me desse algo de paz, o medo persistiu. Nunca me senti completamente segura, sempre olhando por cima do ombro, esperando ver novamente aqueles olhos frios e calculistas. Com o tempo, aprendi a viver com o trauma. A terapia me ajudou a encontrar formas de enfrentar meus medos e reconstruir minha vida. Mas, sempre que ouço o som de uma porta se abrindo na escuridão ou vejo alguém me olhando, as lembranças daquela noite voltam, me lembrando que o verdadeiro terror não reside nas histórias de fantasmas, mas nas sombras que espreitam na realidade. Hoje em dia, a cafeteria ainda está aberta, mas eu nunca voltei lá. O trabalho noturno, que inicialmente era apenas uma forma de ganhar dinheiro extra, se transformou em um pesadelo que nunca vou esquecer. Minha história serve como um aviso para aqueles que, como eu, acreditam que a rotina diária pode esconder horrores, pois às vezes o verdadeiro perigo está mais perto do que imaginamos, escondido atrás de uma fachada de normalidade e um sorriso sinistro. História 2: O sabor proibido. Sempre fui daqueles que gostam de uma boa história de terror, daquelas que são contadas entre amigos à luz de uma fogueira ou em reuniões noturnas. No entanto, nunca imaginei que acabaria fazendo parte de uma. Tijuana é uma cidade cheia de lendas urbanas, algumas mais críveis que outras, mas há uma em particular que nunca consegui tirar da cabeça. No começo, ouvi a história como um simples boato, uma daquelas histórias que se espalham sem fundamento, como os clássicos mexericos de mercado. Mas, quanto mais eu investigava, mais me dava conta de que havia algo sombrio e profundamente perturbador por trás de tudo isso. A história girava em torno de um restaurante de comida chinesa, um desses lugares pequenos e discretos que podem ser encontrados em cada canto de Tijuana. À primeira vista, parecia um lugar normal e simples, oferecendo o menu típico de arroz frito, frango xadrez e frango agridoce, nada de especial. O restaurante, chamado Dragão Imperial, estava no mesmo local há anos e atraía moradores e turistas pelos preços acessíveis e por suas porções generosas. No entanto, não foi a comida que o tornou famoso, mas os estranhos rumores que circulavam pelas ruas. Diziam que o Dragão Imperial tinha um ingrediente secreto, algo que dava aos seus pratos um sabor incomparável. Era carne, sim, mas não de boi, nem de frango, nem de porco. O boato era muito mais sinistro. Segundo diziam nos bairros periféricos, a carne que usavam vinha de pessoas em situação de rua. Diziam que aqueles que viviam nas ruas, aqueles a quem ninguém procurava nem sentia falta, desapareciam misteriosamente perto do restaurante e nunca mais eram vistos. No começo, naturalmente, eu ri da ideia. Soou tão ridículo que nem me dei ao trabalho de pensar duas vezes. Como um restaurante, em uma cidade tão populosa como Tijuana, poderia fazer algo tão grotesco e não ser descoberto? A lógica me dizia que tudo era invenção das pessoas, mas havia algo que me intrigava profundamente, algo que não me deixava esquecer a história. Cada vez que passava pela área durante meses, percebia algo curioso. Os relatos de pessoas desaparecidas perto do restaurante não eram tão infundados quanto pareciam. As notícias locais falavam de mendigos e pessoas sem teto que desapareciam constantemente. Isso nunca foi dado muita atenção, afinal, em uma cidade fronteiriça como Tijuana, com seu fluxo constante de imigrantes e deslocados, era fácil se perder na multidão. No entanto, o mais estranho era que esses casos pareciam ter algo em comum, muitos deles haviam sido registrados nas imediações do Dragão Imperial. Decidi investigar mais, minha curiosidade me impulsionou a descobrir se havia algo de verdade por trás da lenda urbana. Comecei a ir ao restaurante, sempre com a desculpa de provar o famoso menu. O lugar,
embora simples, tinha uma atmosfera inquietante da qual nunca consegui me livrar. Era muito tranquilo, mesmo quando estava cheio de gente. Os proprietários, um casal de origem chinesa que mal falava espanhol, sempre mantinham uma atitude reservada. Tudo o que faziam era com uma precisão quase mecânica, sem qualquer vestígio de emoção ou simpatia. As paredes do restaurante estavam decoradas com fotos antigas e adornos de dragões dourados que pareciam te observar enquanto você comia. Apesar do desconforto que eu sentia naquele lugar, devo admitir que a comida estava surpreendentemente boa. O chow mein tinha um sabor único e a carne, fosse ela de qual tipo fosse, sempre tinha uma textura suave e um sabor intenso. Isso me preocupou, não porque eu acreditasse no boato, mas porque parecia bom demais para ser verdade. Perguntei-me que tipo de especiarias ou métodos de preparação usavam para alcançar aquele nível de sabor, mas não me atrevi a perguntar. Havia algo nos olhos dos donos, na forma como te observavam quando fazia muitas perguntas, que me fez sentir que não devia continuar investigando. Minha pesquisa me levou a conversar com algumas pessoas que costumavam andar pelas ruas próximas ao restaurante. Ninguém queria falar diretamente sobre o assunto, mas nos olhares evasivos e nos longos silêncios, percebi que muitos sabiam de algo. Uma mulher, com a pele curtida pelo sol e pelo vento, que a fazia parecer muito mais velha do que provavelmente era, disse algo que me deixou gelado: os que desaparecem não vão embora, estão mais perto do que você imagina. Essa frase ficou gravada na minha mente. Não conseguia parar de pensar nela. Não conseguia parar de imaginar as mãos dos cozinheiros cortando carne, marinando, cozinhando. Decidi voltar mais uma vez, e dessa vez foi diferente. Desde o começo, o ambiente no restaurante estava mais pesado do que o habitual. Havia menos clientes e o silêncio era opressor. Enquanto comia, não conseguia parar de pensar que o que havia no meu prato poderia ser algo mais do que carne ou frango. Minha mente brincava com a possibilidade de que aqueles pedaços macios fossem algo mais, algo humano. Decidi não terminar minha refeição e me preparei para sair. Ao sair, passei pela parte de trás do restaurante, algo que nunca tinha feito antes. O que vi lá foi o que finalmente me convenceu de que algo terrível estava acontecendo. Havia uma caminhonete estacionada em um beco estreito e um homem tirava do veículo algo envolto em uma lona escura. A forma era inconfundível. Parecia um corpo humano, pequeno e frágil, como se não houvesse peso nos ossos. Fiquei paralisado, sem saber se deveria enfrentar o que estava vendo ou fugir. O homem, um dos empregados que eu já tinha visto várias vezes dentro do restaurante, notou minha presença, mas não fez nada. Apenas me olhou por um momento antes de continuar com o que estava fazendo, como se o meu olhar não importasse. Saí de lá o mais rápido que pude, com o coração acelerado. Não sabia a quem recorrer nem como explicar o que havia visto. Não tinha provas, apenas uma série de pistas que me levaram a uma conclusão aterradora. A partir daquele momento, comecei a evitar a área. Já não conseguia suportar me aproximar do dragão imperial e muito menos pensar no que poderia estar acontecendo naquela cozinha. A ideia de que a carne que usavam poderia vir de pessoas sem teto não era apenas um boato na minha cabeça. Eu tinha visto algo que não poderia ignorar, e isso me preenchia de repulsa. Com o tempo, deixei de investigar, mas a lenda continuou a crescer, como toda história com uma origem sombria. Ninguém mais desapareceu perto do restaurante nos meses seguintes, ou pelo menos não houve registros oficiais, mas os olhares furtivos e os sussurros entre os moradores começaram a se tornar mais frequentes. Alguns disseram ter visto coisas semelhantes ao que eu presenciei, mas ninguém falou muito alto, por medo de chamar a atenção indesejada. Até hoje, o dragão imperial permanece aberto e as pessoas continuam indo lá comer sua deliciosa comida, sem saber o que pode haver por trás desses pratos. Sempre que passo por aquela parte da cidade, não posso deixar de olhar para o restaurante e me perguntar se o boato é mais do que uma simples história. Talvez nunca saibamos com certeza, ou talvez não queiramos saber, porque às vezes existem segredos que é melhor não descobrir. E em Tijuana, como em muitas outras cidades, alguns boatos não são apenas boatos, são advertências. História 3, A Sombra na Janela. Não era a primeira vez que via algo estranho, mas naquela noite me senti diferente. No começo, tudo parecia uma simples ilusão, um reflexo ou talvez apenas minha mente brincando comigo. Moro em Puebla, em um bairro antigo que muitos chamam de pitoresco, com ruas de paralelepípedos, casarões antigos que parecem congelados no tempo e um ar constante de nostalgia. Me mudei para cá há alguns anos, buscando algo mais tranquilo, longe do barulho da cidade. Nunca imaginei que este bairro, aparentemente tão pacífico, escondia algo mais sombrio. Bem no final da minha rua,
Há um restaurante chinês. O lugar é modesto, com uma placa velha pendurada em uma porta de madeira desgastada. Chama-se o Loto Dourado, um restaurante que existe há décadas. O prédio parece mais antigo do que os outros da rua, com uma fachada que claramente já passou por melhores momentos. Mas é o único do tipo na área, com um aspecto quase exótico em comparação aos outros edifícios. Nunca me chamou muito a atenção, a não ser por um detalhe, uma janela no segundo andar. Desde que me mudei para o bairro, essa janela sempre me intrigou. Parecia fora de lugar. Para começar, o restaurante não parecia ter um segundo andar acessível. Não havia escadas visíveis, nem nada que indicasse que alguém pudesse subir até ali. No entanto, a janela estava lá, com as persianas ligeiramente abertas, permitindo uma visão parcial do interior. Não se viam luzes nem móveis, apenas uma sombra que, no começo, pensei que fosse parte da estrutura. Minhas primeiras semanas no bairro foram pacíficas. Passava em frente ao restaurante todos os dias e raramente parava para olhar a janela, mas algo começou a me incomodar. Com o tempo, alguns vizinhos comentaram que o Loto Dourado fechava cedo, por volta das 21 horas. Mas, curiosamente, vi luzes acesas na cozinha muito mais tarde. O pessoal era reduzido, basicamente um casal de meia-idade que parecia cuidar de tudo. Nunca havia ninguém mais trabalhando lá. E o mais curioso de tudo, nesse segundo andar, onde não havia sinais de vida, às vezes eu achava que via algo mais. Algo ou alguém que não deveria estar ali. Uma noite, ao voltar de uma caminhada noturna, vi o que parecia ser uma figura na janela. Era apenas uma forma, nada definido, parecia uma mulher. A figura ficou imóvel, olhando para a rua. No começo, pensei que fosse um empregado do restaurante, talvez alguém novo que eu não tivesse notado antes. Mas, com o passar dos dias, percebi que algo não fazia sentido. O restaurante continuava fechado no mesmo horário e não havia sinais de que alguém mais estivesse trabalhando lá. Comecei a perguntar aos vizinhos. Muitos moravam no bairro há anos e alguns até se lembravam da inauguração do Loto Dourado nos anos 80. O curioso é que, embora todos conhecessem o restaurante, ninguém sabia nada sobre esse segundo andar. Um senhor mais velho chamado Esteban, que morava na mesma rua, me disse que a construção original do prédio não tinha segundo andar. Segundo ele, a estrutura foi modificada muitos anos atrás, mas não para adicionar um segundo andar, apenas para reforçar a fachada. Então, o que era aquela janela? E o mais importante, quem era a mulher que parecia aparecer ali durante a noite? Comecei a me obsessionar com a ideia. Não conseguia parar de pensar nisso. Todas as noites, ao passar em frente ao restaurante, olhava para a janela e, todas as noites, via a mesma figura. Às vezes ela parecia se mover ligeiramente, como se andasse de um lado para o outro. Em outras ocasiões, simplesmente ficava parada, olhando para a rua, sempre imóvel. Não sei porquê, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Uma tarde, decidi me aproximar do restaurante durante o horário de funcionamento. Fui como cliente, algo que nunca tinha feito antes. Queria ver se notava algo estranho, talvez encontrar uma explicação lógica. O lugar, por dentro, era exatamente o que eu esperava, mesa simples, decoração modesta e o inconfundível cheiro de comida chinesa. O casal que me atendeu foi educado, mas reservado. Comi meu prato em silêncio, observando cada canto, buscando alguma pista, algo que explicasse o que eu via durante a noite. Depois de comer, me atrevi a perguntar se o restaurante tinha segundo andar. A mulher me olhou com uma expressão confusa, como se a pergunta não fizesse sentido. Ela simplesmente disse, só temos este andar. Tentei não demonstrar meu desconforto e apenas assenti, como se a resposta resolvesse todas as minhas dúvidas. Mas eu sabia que algo não estava certo. Aquela janela existia, e o que vi não foi fruto da minha imaginação. Naquela mesma noite, depois de dias de dúvidas, tomei uma decisão que agora reconheço como uma ideia terrível. Fiquei fora do restaurante esperando eles fecharem. Queria ter certeza de que não havia ninguém dentro, de que a figura que eu via era mais do que um simples empregado ou uma coincidência. Vi o casal desligando as luzes, fechando as portas e saindo, caminhando para casa. O restaurante estava completamente às escuras. Me escondi na sombra de uma rua lateral. O tempo parecia passar devagar,
e as poucas lâmpadas acesas nas ruas só ajudavam a alongar as sombras. Não sabia exatamente o que esperava ver, mas algo dentro de mim me fez ficar ali, observando. Passaram-se vários minutos, talvez uma hora, até que finalmente a vi. A figura na janela apareceu de novo, como tantas outras vezes, ela estava lá, como se nada tivesse acontecido. O restaurante estava fechado, não havia mais ninguém no local, mas a mulher continuava naquela janela, olhando para a rua. Senti uma profunda inquietação. Isso não fazia sentido. Me aproximei lentamente, sem fazer barulho, até ficar bem embaixo da janela. Daquele ponto, pude ver mais claramente. Era uma mulher, disso não havia dúvida. Ela parecia usar um vestido branco, algo que refletia a suave luz da rua, mas seu rosto estava completamente sério. Não pude distinguir seus traços. O que aconteceu depois ainda é difícil de processar. Enquanto observava, algo no ar mudou. Não sei como explicar, mas a figura na janela parecia se inclinar para frente, como se estivesse me olhando diretamente. Não conseguia me mover, não conseguia tirar os olhos dela. E então, sem aviso, a figura simplesmente desapareceu. Não desfez-se lentamente, nem retrocedeu. Ela simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse estado ali. O restaurante estava completamente em silêncio. Não havia sinais de movimento, nem luzes acesas, nada que sugerisse que havia alguém dentro. Olhei novamente para a janela, mas já não havia nada. Só a janela vazia, com as persianas entreabertas. Fiquei ali, parada, tentando entender o que acabará de acontecer, mas não havia respostas, apenas um vazio profundo que eu não conseguia explicar. Desde aquela noite, deixei de caminhar por aquela rua. Nunca mais passei em frente ao Loto Dourado. Os dias se transformaram em semanas e tentei esquecer tudo o que vi. No entanto, a imagem daquela figura na janela continuava a me atormentar. Fiquei sabendo pelos vizinhos que, tempos depois, o restaurante fechou. Ninguém soube dizer uma razão clara, apenas rumores de que os proprietários haviam se mudado repentinamente. O prédio ficou abandonado e a janela do segundo andar foi selada com tábuas de madeira. Continuo morando no bairro, mas nunca mais me aproximei do restaurante. Às vezes, de longe, vejo o prédio vazio, com a placa desgastada e as janelas tapadas. Ninguém fala muito sobre o lugar, como se fosse um segredo que todos preferem esquecer. Mas eu não consigo. Ainda penso na figura naquela janela. Ainda me pergunto quem era ou o que era. E embora tente ignorar, sei que algumas coisas simplesmente não têm explicação. História 4. O jantar. A tarde ia caindo lentamente sobre as colinas que cercam o Rio de Janeiro. Eu havia explorado a cidade o dia inteiro, aproveitando suas praias e sua vibrante cultura. Estava cansada, mas o sol poente me impulsionou a continuar descobrindo mais. Decidi me aventurar um pouco mais para os arredores, em busca de um lugar tranquilo onde pudesse jantar algo típico e relaxante. Depois de dirigir por bastante tempo, encontrei um pequeno restaurante à distância, quase escondido entre as árvores e as montanhas. Era um lugar com poucas luzes, mas seu letreiro de neon desbotado me pareceu acolhedor. Estacionei meu carro e entrei. Um leve arrepio me percorreu ao cruzar o umbral. O lugar estava quase vazio, com apenas algumas mesas ocupadas por alguns clientes. A decoração era peculiar, uma mistura de arte antiga e móveis desgastados, com uma atmosfera que parecia vir de outra época. O aroma da carne assada preenchia o ar, um perfume que antes me atrairia, mas que agora parecia um pouco inquietante. O dono do restaurante, um homem de meia idade, de olhar penetrante e sorriso forçado, me cumprimentou com um gesto amigável. Me conduziu até uma mesa no canto e pediu que eu esperasse enquanto preparavam meu jantar. Ao longe, o som sutil de uma velha rádio tocava músicas de samba. Sentei-me, tentando relaxar e aproveitar a tranquilidade do lugar. O garçom, um jovem magro e de rosto simpático, me entregou um cardápio que estava mais empoeirado do que as páginas. Depois de algum tempo, escolhi uma parrilada mista, uma escolha que, olhando para trás, não deveria ter feito. Enquanto esperava, notei que as luzes piscavam levemente, criando sombras que dançavam nas paredes. Foi então que um som estranho me tirou dos meus pensamentos. Era um murmúrio quase inaudível que parecia vir da cozinha.
A comida chegou rapidamente e o aroma era indescritivelmente forte, uma mistura de especiarias e carne queimada. Comecei a comer, mas logo algo me fez parar. Uma sensação de mal-estar me invadiu, uma inquietação que eu não conseguia explicar. Cada garfada parecia mais difícil de engolir. Olhei ao redor, tentando encontrar algo que explicasse o motivo de me sentir assim. Foi então que vi algo que gelou meu sangue. Em uma mesa próxima, quase oculta pelas sombras, havia uma figura que parecia estar me observando. Era um homem de meia-idade com olhos vazios e uma expressão indescritível. Sua presença era inquietante, e quando nossos olhares se cruzaram, senti como se algo dentro de mim se rompesse. Não era só medo, era a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Decidi que deveria ir embora. Levantei-me rapidamente, paguei a conta sem olhar para trás e fui em direção à saída. Quando abri a porta, uma rajada de vento frio me atingiu e eu soube que não estava mais sozinha. O homem que me observava se aproximava lentamente, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tentei ignorá-lo e caminhei mais rápido, mas a sensação de estar sendo seguida aumentava a cada passo. Quando cheguei ao meu carro, senti uma mão em meu ombro. Me virei bruscamente e me deparei cara a cara com o homem. Seu sorriso agora estava mais amplo, mais macabro. Não é seguro deixá-la sozinha, ele disse com uma voz profunda. Tentei me afastar, mas seus dedos eram como garras, firmes e frios. Em um impulso desesperado, consegui me libertar e corri até o carro. A chave quase não cabia na fechadura quando senti seu hálito em minha nuca. Uma vez dentro, liguei o carro com uma força que eu nunca soubera que tinha. As luzes do restaurante desapareceram rapidamente no retrovisor, mas a sensação de estar sendo perseguida não desapareceu. Dirigi sem rumo, só querendo me afastar o máximo possível daquele lugar. O medo me dominava e cada sombra na estrada parecia uma ameaça iminente. Depois de um tempo, decidi que precisava parar e tentar me acalmar. Encontrei um lugar isolado para estacionar e me joguei contra o volante, tentando respirar profundamente. Foi então que ouvi o som do motor de um carro se aproximando. Olhei para a estrada e vi as luzes de outro veículo que parou bem atrás do meu. Meu coração batia forte quando vi o homem do restaurante sair do carro e caminhar em minha direção com passos firmes. Não sabia o que fazer. Com um último esforço, tirei o carro da vaga e acelerei sem olhar para trás, dirigindo sem rumo, sem saber para onde estava indo, apenas com o desejo desesperado de escapar daquela pesadelo. Finalmente, depois do que pareceram horas, encontrei uma delegacia. Entrei sem parar, gritando por ajuda. Os policiais me olharam com incredulidade, mas meu pânico era tão palpável que não duvidaram em me levar a sério. Contava o que havia acontecido, cada detalhe, cada gesto inquietante. Eles me ouviram, mas seus rostos ficaram mais sérios à medida que eu relatava minha experiência. Recebemos queixas semelhantes, disse um deles, mas nunca encontramos provas suficientes. Me acompanharam de volta ao restaurante. Era noite, e a lua cheia iluminava a cena de uma maneira que parecia saída de um pesadelo. O restaurante estava fechado, mas as luzes acesas dentro da cozinha me fizeram suspeitar. Os policiais entraram cautelosamente e eu, tremendo, os segui. O lugar era macabro, uma mistura de odores pútridos e uma sensação de maldade iminente. Após uma busca minuciosa, encontraram provas incriminatórias, documentos, fotografias e até uma agenda com nomes e datas que deixavam claro o que havia acontecido ali. Também encontraram restos humanos em uma despensa, algo que me fez vomitar de horror. Os donos do restaurante, aqueles que me haviam recebido com um sorriso falso, foram presos naquela mesma noite. O que aconteceu depois foi um turbilhão de entrevistas e declarações. A mídia espalhou a história e eu, ainda com o medo no corpo, vi como a verdade sobre um dos crimes mais aterradores da região veio à tona. Mas o que mais me impactou foi ver os rostos de turistas nas fotos da agenda, pessoas que foram ignoradas, desapareceram, sem deixar vestígios. Nunca voltei àquele lugar. Sempre que fechava os olhos, via aquele sorriso macabro e sentia o frio de suas mãos sobre meus ombros. Anos depois, ainda sinto aquela sombra em cada canto, essa presença que me segue, me lembrando que, em algum lugar, em algum canto escuro do mundo, o mal continua a espreitar e a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que jamais poderia imaginar. E assim, com o tempo,
percebi que o verdadeiro terror não está nos monstros que conhecemos, mas naqueles que se escondem entre nós, com uma máscara de normalidade e uma sede insaciável de sangue. Naquela noite, no Rio de Janeiro, aprendi que algumas histórias não são apenas contos de terror, mas realidades cruéis que, por mais que tentemos esquecer, sempre deixam uma marca indelével em nossa alma. História 5. Os palitos da menina. Todo lugar turístico tem seus segredos. Cancún, com suas praias de areia branca e águas cristalinas, não é uma exceção. Entre os modernos complexos turísticos e restaurantes que margeiam a costa, existem pequenos cantos que guardam histórias muito mais sombrias do que qualquer visitante poderia imaginar. Um desses cantos é um modesto restaurante de comida chinesa que se esconde a poucos passos da praia, em uma rua lateral que poucos turistas visitam. À primeira vista, parece inofensivo, com seu letreiro de neon desbotado e suas mesas de madeira desgastada, mas para quem trabalha lá, o lugar é mais do que um restaurante. É o cenário de uma história inquietante que se prolonga por décadas. O restaurante se chama Jardim de Bambu. Não é especialmente grande ou luxuoso, mas tem resistido ao teste do tempo desde que abriu suas portas na década de 1960. Muitos moradores conhecem e já comeram lá, embora poucos voltem com frequência. Alguns funcionários o chamam de restaurante amaldiçoado. Mas a verdade é que nenhum deles se atreve a ficar sozinho lá depois que a noite cai. E, segundo contam, o restaurante tem uma residente inesperada, uma menina. A história que envolve a menina é parte lenda, parte verdade, mas os detalhes variam conforme quem a conta. O que todos concordam é que, em algum momento da década de 1970, uma tragédia abalou o local. Naquela época, o Jardim de Bambu era um restaurante familiar. Os proprietários, um casal de imigrantes chineses, moravam nos fundos do estabelecimento com sua filha pequena. A menina brincava no restaurante enquanto seus pais trabalhavam. Os clientes frequentemente a viam correndo entre as mesas ou brincando com os palitos que os clientes deixavam. Ela tinha uma energia incansável e sua risada sempre se ouvia entre os sons da cozinha. Mas, uma noite, tudo mudou. O que deveria ter sido uma noite tranquila terminou em uma tragédia inexplicável. De acordo com os registros, houve um acidente na cozinha, uma fritadeira com óleo quente tombou, causando uma reação em cadeia que gerou um pequeno incêndio. A menina, que estava na cozinha brincando perto da área de trabalho, não teve tempo de escapar. Os detalhes exatos do acidente são confusos, mas as consequências foram devastadoras. Ela morreu naquela noite e sua família fechou o restaurante por meses. A tragédia nunca foi amplamente noticiada, mas todos na comunidade local sabiam o que havia acontecido. Depois daquela noite, o restaurante nunca mais foi o mesmo. Embora tenha reaberto algum tempo depois no mesmo local, a clientela diminuiu e o ambiente se tornou mais sombrio. Mas o mais inquietante foi o que começou a acontecer após a reabertura. Os funcionários do Jardim de Bambu começaram a notar coisas estranhas. A princípio, foram incidentes menores, palitos desaparecendo das mesas sem explicação, utensílios encontrados fora de lugar ou sons que pareciam vir da cozinha quando não havia ninguém. Logo, as coisas se tornaram mais difíceis de ignorar. Alguns funcionários afirmaram ter visto uma pequena figura correndo entre as mesas, mas quando olhavam não encontravam ninguém. Outros disseram que, enquanto limpavam o restaurante à noite, algo ou alguém movia os palitos sobre as mesas como se estivesse brincando com eles. Os palitos frequentemente caíam no chão, rolavam sem motivo aparente ou apareciam em lugares estranhos, longe de onde haviam sido colocados. No início, todos tentaram encontrar explicações lógicas, como o fato de os palitos estarem mal colocados ou talvez o vento os movendo. Mas, quando isso começou a acontecer noite após noite, a sensação de que algo mais estava acontecendo se tornou impossível de ignorar. Um dos cozinheiros, um homem chamado Vitor, foi o primeiro a falar seriamente sobre o que estava acontecendo. Ele trabalhava lá há mais de 15 anos e ouvirá a história da menina desde o primeiro dia. No começo, ele não acreditava em lendas, mas depois de alguns incidentes estranhos, mudou de ideia. Uma noite, enquanto limpava a cozinha após o fechamento, ouviu claramente o som de algo se movendo entre as mesas do salão. Quando se aproximou, não viu ninguém, mas em uma das mesas mais próximas, os palitos estavam perfeitamente alinhados, um ao lado do outro, como se alguém os tivesse ordenado em silêncio. A sala esteve vazia o dia todo. Após esse incidente, Vitor começou a notar mais coisas.
Em várias ocasiões, ele encontrou palitos de bambu no chão da cozinha, colocados de maneira que pareciam ter sido deixados ali de propósito. Nenhum de seus colegas admitiria ter colocado os palitos dessa forma e ele sabia que não os havia movido. Era como se algo estivesse brincando com eles, algo que não queria ser visto, mas que deixava pequenas marcas de sua presença. Outros funcionários também começaram a falar mais abertamente sobre o que estava acontecendo. Aqueles que trabalhavam à noite concordaram que, após o fechamento do restaurante, o ambiente ficava estranho, quase carregado. Alguns disseram ter visto sombras ou movimento no canto do olho, mas quando se viravam, não havia nada. Mas o mais desconcertante sempre era o mesmo. Os palitos, por mais vezes que fossem colocados corretamente sobre as mesas, algo os movia. Às vezes, apareciam cruzados, outras caíam no chão, e em várias ocasiões eram encontrados sobre mesas dispostas de maneiras estranhas, como se uma menina tivesse os alinhado como parte de um jogo. A lenda da menina se espalhou para além dos funcionários. Alguns clientes habituais também começaram a perceber coisas estranhas. Uma mulher comentou que, enquanto jantava com sua família, sentiu algo tocando sua perna debaixo da mesa, mas, quando se abaixou, não viu nada. Um homem disse ter visto um de seus palitos cair no chão sem que ninguém tocasse. Essas histórias começaram a circular entre os vizinhos do bairro e, embora muitos as tomassem como uma brincadeira, quem trabalhava no jardim de bambu sabia que havia algo mais. Com o tempo, a história da menina se tornou parte do folclore local. Mas para os funcionários, não se tratava apenas de uma lenda. Uma das garçonetes, uma jovem chamada Cláudia, sempre evitava ficar até tarde. Ela havia vivido algo que não queria admitir publicamente, mas compartilhou com Vitor em privado. Uma noite, enquanto limpava uma das mesas no final do seu turno, sentiu algo atrás dela. Não era um sentimento de medo, mas mais como uma presença. Quando se virou, não viu ninguém, mas sobre a mesa, os palitos que ela acabará de recolher estavam perfeitamente alinhados novamente, como se alguém os tivesse arrumado enquanto ela não olhava. O tempo passou e, embora o restaurante tenha continuado funcionando, a história da menina nunca desapareceu. Os novos funcionários sempre ouviam a lenda quando chegavam, e embora alguns a descartassem no começo, logo aprenderam que não era apenas uma história. O jardim de bambu parecia ter vida própria e a presença da menina, embora nunca visível, sempre se fazia sentir através de pequenos detalhes. Ela não era maliciosa, mas também não deixava ninguém esquecê-la. Ninguém sabe por que a menina ainda está lá. Alguns dizem que ela está presa, brincando com os palitos como fazia quando estava viva. Outros acreditam que ela simplesmente não quer deixar o lugar que considerava seu lar. O que é certo é que sua presença passou a fazer parte do restaurante, algo que todos que por ali passam aprendem a aceitar com o tempo. Hoje em dia, o jardim de bambu continua aberto e se alguém prestar atenção, pode perceber algo estranho. Talvez palitos caindo sem motivo ou uma leve sensação de movimento sobre uma mesa vazia. Mas para quem conhece a história, tudo é muito claro. A menina ainda está lá, brincando com os palitos, como sempre fez, antes que a tragédia a alcançasse. História 6. O silêncio na comida chinesa. Não sou uma pessoa supersticiosa nem acredito em fantasmas. Na verdade, sempre me incomodou a forma como as pessoas se deixam levar pelo sobrenatural para explicar coisas que simplesmente não entendem. Mas o que aconteceu no restaurante onde trabalhei no centro histórico da cidade do México mudou a minha forma de ver o mundo. Não sei como explicar isso racionalmente, por isso estou aqui contando o que vivi. Embora pareça absurdo ou inacreditável, tudo começou quando me ofereceram um trabalho temporário em um pequeno restaurante de comida chinesa chamado Dragão Dourado. O local estava aberto há décadas, mas nunca foi particularmente popular. Na verdade, era raro ver o restaurante cheio. Sua localização em uma rua antiga do centro histórico mantinha afastado das multidões turísticas, e embora a comida fosse boa, o ambiente do local sempre era estranho. Apesar disso, o proprietário, um homem reservado chamado Sr. Lee, parecia contente com os poucos clientes fiéis que tinha. Então, quando um amigo me disse que precisava de ajuda na cozinha, eu aceitei imediatamente. Era um trabalho fácil, ou pelo menos pensei que seria no começo. Os primeiros dias foram completamente normais. Minhas tarefas consistiam em ajudar a preparar os ingredientes, limpar as superfícies, de vez em quando, fritar alguns pratos simples. O trabalho não era nada complicado e,
Embora o restaurante fosse escuro e um pouco antiquado, não me importei muito. No entanto, desde o primeiro dia algo na cozinha não estava certo. Havia uma sensação de opressão no ar, não consigo descrever de outra maneira. Era como se sempre houvesse algo presente, mas fora da minha vista, um peso invisível que me fazia sentir desconfortável. Mas nunca mencionei isso, não queria que as pessoas me considerassem paranoico ou, pior ainda, louco. As semanas passaram e comecei a notar alguns detalhes que me fizeram questionar se algo mais estava acontecendo no Dragão Dourado. O pessoal que trabalhava lá há anos, especialmente uma cozinheira mais velha chamada Teresa, costumava baixar a voz ao se referir a certas coisas. Diziam que anos atrás tinha ocorrido um acidente fatal na cozinha. Segundo os rumores, um dos cozinheiros, um homem chamado Juan, morreu devido a uma explosão de óleo quente. A versão oficial foi de que foi um acidente. Juan estava fritando uma grande quantidade de rolinhos primavera quando o óleo superaqueceu e uma chama repentina o envolveu. Ele morreu pouco depois devido a graves queimaduras. Essa história circulou entre os empregados, mas ninguém falava muito sobre isso. Aparentemente, Juan era uma pessoa reservada e antipática, e sua morte foi trágica, embora não inesperada, dado seu temperamento e o estado antigo dos utensílios de cozinha. Embora eu tenha tentado não prestar muita atenção aos rumores, logo percebi que não era o único a notar coisas estranhas. Teresa mencionou, em um sussurro quase inaudível, que às vezes ouvia batidas ou o som de panela se movendo na cozinha quando não havia ninguém lá. Ela disse isso de forma descontraída, mas pude ver que algo nos seus olhos indicava que não estava brincando. No começo ignorei isso, mas com o passar dos dias comecei a perceber o mesmo. O primeiro incidente aconteceu quando estava sozinho na cozinha durante o fechamento. Eu estava terminando de limpar as superfícies quando, de repente, uma frigideira caiu no chão com um barulho ensurdecedor. Eu pulei, meu coração disparou e rapidamente me virei para ver de onde vinha o barulho. A frigideira que tinha caído estava do outro lado da cozinha, longe de qualquer lugar onde alguém estivesse trabalhando. Eu tinha certeza de que a havia deixado no balcão, cuidadosamente colocada, minutos antes. Peguei a frigideira, tentando me convencer de que talvez eu a tivesse colocado mal, mas sabia que não era o caso. Com o tempo, esses incidentes se tornaram mais frequentes. Sempre parecia acontecer quando eu estava sozinho, justo antes de fechar. Às vezes, enquanto lavava os pratos, ouvia o som de panelas se arrastando, como se alguém as estivesse movendo na cozinha. Outras vezes o som era mais sutil, como o leve tilintar de utensílios de cozinha, embora estivessem todos em seus lugares. Tentei ignorar, achando que minha mente estava me pregando peças por conta do cansaço, mas a sensação de que algo não estava certo só aumentou. Uma noite, ao fechar, ouvi claramente o som do óleo fritando, como se alguém estivesse começando a fritar na grande frigideira que estava no fundo da cozinha. O problema é que a frigideira estava limpa e vazia, não havia óleo nem fogo aceso. O som continuou, quase ensurdecedor, como se algo invisível estivesse cozinhando na minha frente. Fiquei paralisado por um segundo, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente me movi, apaguei o fogo, embora não houvesse nada aceso, e saí da cozinha o mais rápido possível. O auge aconteceu algumas semanas depois, quando me pediram para ficar mais tarde do que o habitual para fazer um inventário. Eu estava sozinho no restaurante, revisando os suprimentos na despensa. Tudo estava calmo até que ouvi um forte golpe vindo da cozinha. Corri até lá, esperando encontrar algum utensílio caído ou talvez um cano quebrado, mas o que vi me fez parar na hora. As luzes piscavam intermitentemente, projetando sombras que se moviam por toda a cozinha. Embora tenha tentado não entrar em pânico, algo dentro de mim me disse que eu não devia ficar ali. Decidi sair da cozinha. Mas ao chegar na porta dos fundos notei algo ainda mais perturbador, o cheiro. Um forte cheiro de óleo queimado encheu o ar, tão intenso que quase me fez tossir. No entanto, não havia nada cozinhando, nenhuma fritadeira ligada, nem vestígios de óleo novo. Era como se o cheiro fosse de algo que aconteceu muito tempo atrás. Era como se o acidente de Juan estivesse se repetindo diante de mim. Essa noite foi a última vez que trabalhei no Dragão Dourado. Não mencionei nada aos meus colegas de trabalho nem ao Sr. Lee. O que eu diria? Que vi sombras estranhas e ouvi ruídos na cozinha. Provavelmente teriam me demitido ou, pior, rido de mim. Decidi sair em silêncio e nunca mais voltar.
Embora não trabalhe mais no restaurante, a experiência me persegue até hoje. Não consigo deixar de pensar em Juan, na forma como ele morreu na cozinha em circunstâncias tão terríveis, e me pergunto se, de alguma forma, sua presença ainda assombra aquele lugar. Depois que deixei o trabalho, descobri que vários outros empregados haviam saído antes de mim e que o restaurante estava tendo dificuldades para encontrar pessoal. Não me surpreendeu. Toda vez que passo por aquela rua do centro histórico e vejo a placa do Dragão Dourado, sinto uma sensação estranha no estômago. Embora não acredite em fantasmas, não posso negar o que vi e ouvi naquele lugar. Talvez alguns acidentes não sejam esquecidos tão facilmente. Talvez certas tragédias fiquem impressas nas paredes e no ar que respiramos. E talvez, apenas talvez, o que aconteceu naquela cozinha não tenha sido totalmente um acidente. Não posso dizer com certeza, mas sei que algo estranho vive naquele restaurante. Algo que nunca deveria ter sido perturbado. História 7. O Eco da Justiça. Eu tinha 19 anos quando decidi procurar um trabalho durante as férias. Queria aproveitar os dias sem escola para ganhar um pouco de dinheiro e conquistar alguma independência. Foi então que encontrei um emprego em um restaurante no centro da cidade. O lugar tinha boa reputação e as horas da tarde me pareceram perfeitas, já que o movimento ficava mais intenso à noite. No entanto, eu nunca imaginei que esse trabalho temporário se tornaria a experiência mais aterrorizante da minha vida. Desde o primeiro dia, o ambiente do restaurante me pareceu estranho. A decoração era elegante, mas havia algo no ambiente que não se encaixava completamente. O pessoal era amável, mas seus sorrisos pareciam forçados. Meus chefes, um casal de meia-idade, eram extremamente exigentes. Havia algo em seus olhos, uma frieza que me fez estremecer, mas como era nova e queria causar uma boa impressão, tentei ignorar minhas preocupações. As noites passavam lentamente, cada uma mais inquietante que a anterior. A clientela era variada, desde casais que procuravam um jantar romântico até homens de negócios fechando negócios. Mas o que mais me incomodou foi a falta de funcionários antigos. Os poucos que conheci se foram logo depois da minha chegada, sem dar muitas explicações. Era como se o restaurante tivesse uma rotação constante de pessoal, algo que deveria ter me soado mais suspeito. Uma noite, enquanto limpava a cozinha após o fechamento, ouvi um ruído abafado vindo do porão. Nunca havia estado lá, pois o espaço era reservado para os chefes e o chefe principal. A porta do porão estava sempre trancada, mas naquela noite, por algum motivo, estava entreaberta. A curiosidade falou mais alto que o medo, então decidi dar uma olhada. Desci lentamente as escadas, cada passo ecoando no silêncio. Quando cheguei lá embaixo, encontrei um corredor escuro e frio. As paredes estavam cobertas de manchas de umidade e havia um cheiro desagradável, uma mistura de mofo e algo mais que eu não conseguia identificar. Caminhei cautelosamente, seguindo o som que me guiava até lá. Foi então que a vi, uma figura etérea, quase translúcida, se movendo lentamente pelo corredor. Era uma mulher com o rosto distorcido pela dor e desesperança. Sua presença me encheu de um terror indescritível, mas também de uma estranha sensação de tristeza. Seus lábios se moviam como se tentasse dizer algo, mas não emitiu nenhum som. Senti uma conexão instantânea com ela, como se ela estivesse me pedindo para segui-la. Eu a segui até uma porta no final do corredor. Ela desapareceu assim que a porta se abriu com um rangido. Ao entrar, encontrei uma sala pequena e escura. No centro, havia uma mesa coberta com uma toalha branca, agora tingida de vermelho. Ao redor da mesa, havia utensílios e ferramentas de cozinha que pareciam mais de um açougueiro do que de um restaurante. O horror me invadiu ao perceber o que estava vendo, as manchas de sangue ainda estavam frescas e os utensílios estavam cobertos de detritos, não deixando dúvida sobre seu uso. Meus chefes não eram apenas assassinos, eram monstros que usavam o restaurante como fachada para seus crimes horríveis. Senti náuseas e vontade de correr, mas algo me deteve. A presença da mulher ainda era palpável, como se seu espírito me impedisse de fugir. Sem mais, voltei sobre meus passos, tentando encontrar uma saída, quando ouvi vozes subindo as escadas. Meus chefes estavam vindo. O pânico me dominou, então me escondi atrás de alguns barris, esperando não ser descoberta. Do meu esconderijo, pude ver meus chefes se aproximando da sala de onde eu acabara de sair. Seus sussurros revelaram seus planos para aquela noite,
outro cliente infeliz que não sairia vivo do restaurante. O ódio e a repulsa que senti naquele momento foram indescritíveis. Sabia que precisava fazer algo, mas o medo me paralisou. Esperei até que eles se fossem e subi rapidamente as escadas. Quando cheguei à cozinha, encontrei o chefe principal, um homem robusto e de poucas palavras. Não sabia se podia confiar nele, mas não tinha outra escolha. Com a voz trêmula, contei o que havia visto. Para minha surpresa, sua reação não foi de incredulidade. Em vez disso, ele assentiu seriamente e me disse para ir embora imediatamente e chamar a polícia. Corri até a saída dos fundos. Meu coração batia forte no peito. As ruas estavam desertas e a sensação de estar sendo observada nunca me abandonou. Cheguei a uma cabine telefônica e disquei o número de emergência. Com as mãos trêmulas, tentei explicar o que havia visto, mas minhas palavras saíam confusas. Finalmente consegui me fazer entender e passei o endereço do restaurante. Voltei ao restaurante, me afastando o suficiente para esperar pela polícia. Pouco depois, vi vários carros de polícia chegando, cujas luzes iluminavam a rua com flashes vermelhos e azuis. Os policiais entraram armados e, minutos depois, levaram meus chefes algemados. Seus rostos não mostravam arrependimento, apenas frieza indiferente. A polícia realizou uma minuciosa inspeção no local e encontrou provas suficientes para incriminá-los, restos humanos, armas e documentos que detalhavam seus atos atrozes. A notícia se espalhou rapidamente e o outrora prestigiado restaurante se tornou o epicentro de um dos casos mais horríveis da cidade. Nos dias seguintes, uma enxurrada de depoimentos e entrevistas tomou conta. Logo, os meios de comunicação chegaram e minha história virou o centro das atenções. Embora as autoridades tenham me garantido que estava segura, não consegui tirar de minha mente a sensação de que algo sombrio ainda me perseguia. Com o tempo, o restaurante fechou e o prédio ficou abandonado. Mas não conseguia deixar de pensar na mulher que me guiou naquela noite. Sentia que lhe devia algo, uma espécie de gratidão por ter me salvo. Decidi investigar mais sobre o local e seus antigos donos. Descobri que meus chefes haviam comprado o restaurante alguns anos antes, logo depois de a filha do proprietário anterior ter desaparecido misteriosamente. A mulher que vi naquela noite era, sem dúvida, a jovem que eles haviam assassinado, e seu espírito buscava justiça. Sua história me perseguiu, e eu soube que não descansaria até fazer algo a respeito. Com a ajuda de um jornalista local, publiquei um artigo detalhando minha experiência e a história da mulher. O artigo teve grande repercussão e logo outros empregados e clientes começaram a compartilhar suas próprias experiências aterradoras no restaurante. A verdade sobre os crimes veio à tona e a memória da jovem finalmente obteve a justiça que merecia. Mas o impacto daquela noite nunca desapareceu completamente. Por anos, tive pesadelos em que via a figura da mulher, com os olhos cheios de desesperança. Embora seu espírito parecesse ter encontrado a paz, o que vi e vivi naquele restaurante ficou gravado em minha mente para sempre. Às vezes, quando caminho pelas ruas da cidade, evito passar pelo local onde o restaurante estava. Mas, em algumas ocasiões, a curiosidade me leva a dar uma olhada. O prédio permanece abandonado, coberto de grafites e com as janelas quebradas, mas para mim sempre será um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados e que, às vezes, apenas um ato de coragem pode revelar a verdade oculta nas sombras. Minha história se tornou um aviso para outros jovens que procuram empregos noturnos. Sempre digo a eles que confiem em seus instintos e, se algo parecer estranho, não ignorem, porque o terror pode estar mais perto do que imaginam, escondido atrás de uma fachada de normalidade, e nunca se sabe quando uma Banshee pode aparecer para revelar os horrores ocultos que se escondem na escuridão.